treina cavalo, a embocadura acaba sempre sendo uma dificuldade enorme que a gente tem no início. Muitas vezes a gente tem dificuldade na hora do treino, o cavalo não vira para um lado, ou ele tem dificuldade para parar, ou ele dispara, ou muitas vezes ele recusa a embocadura. Todas essas questões acabam sempre nos trazendo dúvidas se a gente deve ou não mudar a embocadura, colocar uma embocadura mais pesada, mais leve, não é verdade? O Ricardo Caballero é um grande treinador, está com a gente desde o primeiro congresso e é um cara que entende demais de embocadura e ele vai mostrar uma coisa bem interessante nessa palestra e até irreverente, que muitas vezes o problema nem é a embocadura. Então não perca, essa palestra vai ser incrível, vai ser um divisor de águas que eu tenho certeza na sua montaria daqui para frente. Vamos lá? Olá, meu nome é Ricardo Caballero e eu quero primeiramente agradecer por mais uma vez estar fazendo parte aqui do congresso. E esse ano a gente vai estar falando sobre alguns problemas que você tem com o teu cavalo e muitas vezes pensa que é sobre a embocadura e não é. São alguns problemas que eu já passei muito por isso quando eu comecei a mexer com cavalos e acabava trocando embocadura e não tinha nenhum resultado bacana. Sempre continuavam os problemas, às vezes melhorava um pouquinho, mas daqui a pouco já voltava o problema. Então normalmente quando eu penso sobre algum problema que tenha na boca do meu cavalo, eu sempre penso em 5 possibilidades. E a gente vai falar sobre uma dessas possibilidades hoje, que é quando o problema está ligado à cabeça do meu cavalo, tá? Quando esse problema está na mente dele. Pode ser um problema ligado à ansiedade, estresse, ou às vezes até excesso de confiança. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora, ok? Essas dicas que eu vou dar para vocês são dicas simples, tá? Que vocês vão colocando isso no dia a dia de vocês, isso tem que virar um hábito para vocês. Vale a pena lembrar que nada disso é milagroso, não existe nenhuma coisa milagrosa que você vai resolver de um dia para o outro, da noite para o dia. Às vezes o teu cavalo tem um problema que vem há muitos anos já, e isso já está muito dentro da cabeça dele, então até você conseguir reverter isso, você leva algum tempo, tá? Eu vou passar exercícios bem simples, que qualquer pessoa consegue fazer, tá? E só que isso tem que se tornar um hábito durante o seu treinamento, tá? Aí se você fala para mim, Ricardo, mas eu não sou treinador, tudo bem, o teu cavalo, mesmo aqueles cavalos de passeio, deveriam ser tratados como esportistas, né? Então se você monta no teu cavalo só aos finais de semana, o ideal é que você montasse pelo menos algumas vezes por semana. Se você não tem como fazer isso, tudo bem, mas pega um final de semana, alguns dias de finais de semana, e ao invés de sair só passear, treina o teu cavalo, né? Você pode achar que não, mas toda vez que você sai com o teu cavalo, mesmo para passear, você acaba treinando o teu cavalo, ou ensinando certo ou errado, tá? Então é importante, de vez em quando, durante um passeio, você pode fazer esse passeio treinando o teu cavalo, tá? Você pode se divertir treinando o teu cavalo, e você pode tornar esse treino divertido para você e para o teu cavalo, uma coisa agradável para os dois. Essa é a grande intenção. O primeiro caso que a gente vai falar hoje é quando normalmente a gente vai começar o treino, ou vai montar o nosso cavalo e ele já sai pesando na rédea, tá? Quando eu digo pesando na rédea, para quem não é do cavalo, é quando o cavalo está duro, você puxa e ele acaba se recusando a fazer o movimento que você está pedindo, ele sai puxando tua mão para frente. É isso que eu quero dizer quando eu falo um cavalo que está duro de boca, tá? Então, o que acontece? Uma das causas pode ser excesso de energia. Às vezes teu cavalo está parado há muito tempo, tá? Tá dentro da cocheira, ou às vezes está no piquete mesmo, está com excesso de energia e quando você monta, a primeira coisa que ele vai querer fazer é brincar. É correr, é trotar, então isso pode ser uma das causas, tá? Para a gente estar sanando esse problema, a gente pode acostumar a fazer o seguinte: ou você solta um pouco o teu cavalo no redondel antes de montar, ou num piquete, ou de repente se você não tem redondel ou piquete para soltar, você pode rodar ele um pouco na guia. Você tira o excesso de energia dele e quando você montar ele já vai estar mais sério para trabalhar. Isso vai evitar que você arranje muita briga com o teu cavalo quando você for montar. Você já vai montar, ele já vai estar mais pronto para trabalhar, tá? Agora, o quanto que a gente deve tirar de energia, isso é de cavalo para cavalo, tá? Tem cavalos que têm um pouco mais de energia, precisam de um pouco mais de aquecimento e outros não, tá? Então isso é de indivíduo para indivíduo e eu aconselho a você a sempre estar atento nesse tipo de situação para você saber o quanto que o teu cavalo precisa ser aquecido antes de estar montando, tá? Então, por exemplo, esse cavalo aqui, ele estava na cocheira, eu vou dar uma girada nele na guia aqui só para vocês verem, só para demonstrar, tá?
E para quem não tem redondel e piquete para soltar, pode estar fazendo na guia mesmo. Vocês podem estar utilizando uma guia um pouco mais comprida do que essa, tá? Se for um cavalo que não sabe rodar, vocês podem estar levando ele num canto da pista, que fica mais fácil para usar cerca de ajuda, tá? Mas eu vou fazer só uma ilustração aqui para vocês verem com esse cavalo aqui. Então vale a pena lembrar que é bom você apertar um pouco tua sela, tá? Para não ter perigo de virar. Vamos fazer aqui para vocês darem uma olhada como é que é. Vocês podem estar utilizando uma guia um pouco mais longa que essa. Aqui o teu cavalo já vai te mostrar se ele está com pressa, se ele está com vontade de brincar, se ele está com vontade de dar uma corrida. Eu vou tocar ele um pouquinho mais, ele está tranquilo, mas eu vou tocar um pouquinho mais para vocês verem. Ele está tranquilo, ele esperou eu pedir para ele trotar. Joia. Se fosse um animal que tivesse com muito gás, eu ia esperar um pouquinho mais, tá? Até ele ficar mais tranquilo e começar a trotar mais relaxado, galopar mais relaxado, abaixar um pouco mais a linha de pescoço, como ele está fazendo agora, para depois montar, tá? Isso com certeza vai fazer que o teu cavalo, na hora que você for montar, ele já vai estar muito mais sério, mais tranquilo, mais concentrado no trabalho. E isso vai refletir, tá, na boca do teu cavalo, propriamente dita ali. Joia. Então é isso. Bom, o próximo assunto que a gente vai falar, quando o cavalo pesa durante os treinos, ou quando às vezes está saindo na rua. Quando eu falo treino, pessoal, pode ser para cavalo de passeio, ou para cavalo de prova, ou enfim, para qualquer tipo de cavalo, tá? O próximo caso é, você não tem o controle da velocidade do teu cavalo. Na prova de rédeas existe uma manobra que se chama controle de velocidade. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Eu estou falando sobre o controle da velocidade do teu cavalo. Isso é uma coisa que normalmente a gente ensina no começo da doma do cavalo. Então faz parte da base. Se o teu cavalo não tem controle, se você não controla a velocidade do teu cavalo, sempre ele vai estar puxando a rédea, ele vai estar ansioso, querendo fazer mais do que você está pedindo, tá? Então toda vez que monta o teu cavalo, eu já aqueço meus cavalos assim. Eu sempre olho e vejo se eles estão querendo aumentar mais de velocidade do que eu quero, tá? E lembrando que eu sempre prefiro empurrar um pouquinho mais do que ter que ficar freando o meu cavalo o tempo todo. Porque daí eu já estou tendo contato com a boca, ele está desensibilizando e pode até começar a reclamar se eu fizer isso em excesso, tá? Então eu vou dar uma demonstração aqui para vocês de como eu começo o treinamento de todos os meus cavalos, desde potro até cavalo que vem já montado, todos eles. Eu quero ter esse controle na hora de montar, tá? Que é o controle da velocidade do meu cavalo. Eu quero ter controle dele ao passo, se eu colocar ele ao passo eu quero que ele fique de rédea solta. Se eu colocar ele a trote eu quero que ele fique de rédea solta. E se eu colocar ele para galopar eu quero que ele galope tranquilo, se esse for o caso. Se eu pedir para ele galopar devagar eu quero que ele galope devagar de rédea solta. Esse cavalo aqui, eu vou usar ele aqui, ele faz 2 dias só que está num centro de treinamento novo, então tem bastante égua aqui em volta da pista, égua parida, então pode ser até que seja legal de demonstrar com ele, que vão ter muitos casos onde ele vai querer, penso eu, que ele vai querer aumentar de velocidade e vai ficar claro para vocês o que eu vou mostrar, tá? Bom, então vou começar a fazer uma demonstração aqui para vocês de como eu sei que eu tenho o controle de velocidade do meu cavalo. E eu vou simular algumas vezes, tá? Eu vou até exagerar um pouco aqui na hora de soltar a rédea para vocês verem. Fica bem claro para vocês como eu trabalho com as rédeas na hora que eu estou fazendo esse tipo de trabalho com o meu cavalo. Se teu cavalo está sempre querendo aumentar de velocidade, não importa o que você for pedir para ele. Se você vai pedir para ele virar para a direita e ele está pensando em ir para frente, ele vai pesar para ir para a direita. Se você pedir para ele ir para a esquerda e ele estiver querendo ir para frente, ele vai pesar para ir para a esquerda também. Então, por isso que é tão importante a gente ter o controle da velocidade do nosso cavalo. Que ele entenda que ele tem que ficar e manter a velocidade que a gente determina para ele, tá? Isso tudo com ritmo e com cadência, tá? Então vamos lá, eu sempre saio com o meu cavalo bem solto, para ele poder me mostrar o que ele está querendo.
Esse cavalo está tranquilo. Ó, vocês podem ver que ele está de rédea bem solta. Eu pedi para ele caminhar, não estou colocando perna, não estou colocando nada. Ele saiu caminhando, está caminhando reto. Bem tranquilo. Eu quero mudar ele de direção. Ver se para todos os lados da pista ele está fazendo da mesma forma. Ó, sempre tranquilo, sempre calmo. Ó, legal que aconteça isso, ó. Ele está vendo uma égua ali no fundo da pista. Só que ele não aumentou de velocidade. Nesse caso, eu poderia ter feito um exercício com ele aqui, feito ele ceder um pouco a nuca, para ele prestar mais atenção aqui no trabalho. Mas você vê que ele não aumentou de velocidade, então não precisei pegar na boca dele para essa questão do controle da velocidade. Tá? Mesmo ele vendo a égua, ele relinchou, mas não mudou a velocidade que eu coloquei ele. Bom, e se ele aumentasse para o trote, como que eu ia fazer? Vamos dizer que ele trotou sem eu pedir. Se ele trotasse sem eu pedir, eu ia tirar a folga da rédea, voltar ele para o passo e solto novamente. Tá? É importante a gente lembrar que se a gente começar a tirar a folga da rédea e ficar segurando o cavalo da gente, a última coisa que ele vai querer é ficar no lugar que você quer que ele esteja. O que eu estou querendo dizer? Quando que você disse para o teu cavalo que ele acertou? Quando você solta, dá um alívio para ele. É quando você solta a pressão dele. Então, se eu ficar segurando o tempo todo, ele não vai entender que é aquilo que eu quero. Então, vamos dizer que ele tenha trotado sem eu pedir. Trotou. O que eu vou fazer? Tiro a folga da rédea, diminuo ele para o passo e solto imediatamente a rédea de novo para ele entender que é isso que eu quero. Tá? É importante o seu cavalo estar solto quando ele está fazendo o que você quer. Né? Assim que ele faz o que você quer, você deixa ele solto. E é assim que ele vai entender. E assim pensa como o teu cavalo vai ficando leve de boca. Né? Ele vai começando a entender que cada vez que a tua mão entrar e ele fizer exatamente o que você está pedindo, quanto mais rápido você vai aliviar para ele. E isso vai tornando o seu cavalo cada dia mais leve de boca. Tá? Eu vou colocar esse cavalo para trotar agora, vamos ver se ele vai tentar galopar. Ó, eu consigo ter o controle dele ao trote também, ó. Ó, as rédeas estão bem soltas, então o que eu estou controlando aqui? A cabeça do meu cavalo está centrada aqui no treinamento. Mesmo quando ele vê a égua lá, e ele se sente, ele fica um pouco mais excitado aqui, eu posso manter ele, confiar nele, ó, deixar a rédea solta para ver se ele vai errar. E se ele errar, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir e voltar ele para o trote de novo. Quando eu estou fazendo esse exercício, eu já começo também a trabalhar um pouco o alinhamento do meu cavalo. Eu já vou alinhando o meu cavalo. O que é isso? Eu já vou começar a deixar meu cavalo leve para a direita e para a esquerda. Eu coloco ele para a esquerda, miro uma reta e quero que ele vá reto. Volto aqui, deixo a mão bem parada. E se ele for reto, é porque ele está alinhado. Se ele caísse para a direita, eu levaria ele para a esquerda e voltaria a mão aqui no meio, deixaria bem solta a rédea para ele de novo. Ó, ele cai um pouquinho para a direita, eu levo para a esquerda e volto a mão no meio. Traço uma reta, eu olho lá para onde eu quero ir. Ele cai um pouquinho para a esquerda, eu levo para a direita, volto a mão no meio, solto ele novamente. Quero que ele vá reto até onde eu estou olhando, no ponto que eu estou olhando.
Joia, ele veio. Eu deixei ele tranquilo. Agrado. Bom, se eu já estou sabendo que o meu cavalo está ok ao passo e ao trote, eu tenho o controle da velocidade dele ao passo e ao trote, agora está na hora de eu fazer no galope. Mas é importante que você não passe essa fase do passo e do trote. Tá? Se você não tem o controle do teu cavalo ao passo e ao trote, vai ser muito difícil você ter controle do teu cavalo a galope. Então, tá tudo ok no passo, ele está tranquilo no passo, está tranquilo no trote, está bem alinhado. Aí sim, a gente pode pensar em galopar esse cavalo. Tá bom? Então vou pedir para ele galopar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Joia, tá de rédea solta, cai um pouquinho para a esquerda, eu levo para a direita, volta a mão aqui no meio, de novo, tá caindo para a esquerda, para a direita, eu levo para a esquerda, volto de novo a mão. Então ele está bem tranquilo. Vamos fazer isso na outra mão também, para a gente ter certeza que ele está bem relaxado na outra mão também. Na outra mão de galope. Vou pedir para ele sair na mão esquerda agora. Saiu. Saiu tranquilo. É bem legal a gente ver aqui, ó, no lado que ele vai, que onde estão as éguas, no piquete, para a gente entender se ele está querendo aumentar ou não. Então, se ele não está aumentando nem ali onde as éguas estão, é porque realmente ele está... Eu estou tendo o controle da velocidade dele. Então, ó, vocês podem ver que ele está de rédea bem solta, bem tranquilo. Bom, esse é um exercício que você pode estar fazendo com o teu cavalo em qualquer lugar, tá, pessoal? Para quem tem cavalo de passeio, às vezes você escolhe um campo próximo da tua casa, um terreno, tá? Eu já fiz isso, eu já passei por isso também. Então, se você não tem uma pista, isso não é desculpa para você não fazer esse tipo de trabalho, tá? Se você tem um cavalo de passeio, é bem interessante que você faça isso. Se você começar a fazer essa parte do treinamento, você já vai entender como o teu cavalo vai ficar mais leve, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. E agora a gente vai falar do próximo assunto. Uma outra causa que pode estar deixando o teu cavalo pesado é ao contrário do que eu falei para vocês. Às vezes ele quer andar demais, ele quer correr demais, aumentar de velocidade. E uma outra coisa que é importantíssima, eu ouvi uma frase uma vez de um cara excepcional, falando assim que não há equitação sem impulsão, tá? O que é isso? Às vezes, quando você está fazendo o trabalho de guiar o teu cavalo para a direita e para a esquerda, ele pesa na sua rédea, né? Ele fica mais pesado. Na hora que você puxa, fica duro de virar. E às vezes é o contrário, não é que ele quer aumentar a velocidade, é porque quando você puxa, ele diminui a velocidade, a frente dele baixa e ele fica mais pesado. Então, às vezes vale a pena, se é um cavalo que já é um pouco mais para trás, um cavalo que é mais relaxado, você tenta empurrar ele um pouquinho na hora da virada. Isso pode ser que faça o seu cavalo virar um pouco mais rápido, ficar mais leve na hora da virada. Então, você tem que experimentar, é o que eu falei, é de indivíduo para indivíduo, tá? Ele pode pesar tanto se ele quer aumentar demais, quanto se ele quer diminuir muito a velocidade. Você vê que quando a gente vê esse cavalo galopando, trotando, andando a passo, você vê que eu coloco e no ritmo que eu coloco ele fica. Isso é ritmo. Isso é uma coisa que a gente ensina na base, no começo do treinamento. E se você não tem isso, você vai ter que colocar isso no teu cavalo. Tanto se ele aumenta ou se ele diminui, ele pode começar a pesar na tua mão. O ideal é que o ritmo dele seja aquele que você coloca e ele se mantenha nesse ritmo para ficar leve, tá? Então o cavalo começou a pesar na hora da virada. Se você sentir que ele diminui a velocidade na hora de virar, empurra ele um pouquinho para frente, usa as pernas
tá? E leva ele um pouquinho mais para frente, toca ele um pouquinho, pode ser que também ele fique bem mais leve na hora das viradas, tá bom? Bom, outro caso que é muito comum, todo mundo passa por isso, são cavalos que caem para o lado da porteira nas pistas, tá? Quando a gente treina em pista, ou que cai para o lado das cocheiras. E a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: se você tiver uma pista com 2 porteiras, procura sempre entrar em uma e sair na outra. Brinca com o teu cavalo, engana ele. Nunca faz todo dia do mesmo jeito, tá? Faça diferente. Você entra numa porteira, desce na outra. Outra dica bacana para quem treina é chegar e montar no teu cavalo dentro da pista e principalmente descer dele dentro da pista, tá? Normalmente eu trago meu cavalo de cabresto para a pista, eu ponho o freio dentro da pista, eu mostro para ele que o trabalho começa e termina aqui, né? Então ele não tem, se ele sabe que ele tem que acertar aqui para ir embora, ele vai começar a pensar em acertar para depois ir embora. Não adianta ele querer ir embora, senão ele vai ficar o tempo todo ansioso. E é natural ele querer voltar para a cocheira, porque é o lugar que ele descansa. Então o que eu faço? Eu monto nele aqui, desço dele aqui, e cada dia eu desço num lugar diferente da pista. Um dia eu desço lá, outro dia eu desço lá, outro dia eu desço aqui, outro ali. E cada dia eu saio numa porteira diferente, para ele também não ficar caindo para o lado da porteira, sempre da mesma porteira. Tá? Se você não tem 2 porteiras, faz esse esquema que eu falei para vocês. Eu venho para a pista com o meu cavalo no cabresto e eu amarro ele num lugar da pista, tá? E aí eu coloco o freio, monto e vou treinar, tá? O cabresto, cada dia ele vai ficar num ponto da pista diferente, porque eu já montei num ponto diferente da pista. E quando eu terminar o treinamento, eu também vou terminar num ponto diferente da pista. Outra dica muito importante é: deixa o teu cavalo descansar dentro da pista. Desaquece o teu cavalo e depois que desaqueceu, você pode deixar ele amarrado durante algum tempo dentro da pista, tá? Ou em alguns dias você nem precisa montar o teu cavalo, traz ele para dentro da pista e deixa ele relaxar, tá? Deixa ele tranquilo aqui dentro da pista, para ele entender que aqui também não é só ele não vai só se cansar, ele não vai só treinar, aqui pode ser bom também, tá? Ele não vai ficar esperando que seja bom só na cocheira. Você pode um dia amarrar uma rede de feno aqui na pista e deixar o teu cavalo comendo, tá? Põe um baldinho de água e deixa ele à vontade aqui na pista. Isso é bom, deixa o cavalo tranquilo. Então são dicas que qualquer pessoa pode fazer, mas tem que se tornar hábito no seu dia a dia com o teu cavalo, tá bom? Bom, um outro caso é quando o cavalo começa a pesar mais do meio para o fim do treino, tá? Então às vezes a gente vê alguns casos que quando vai terminando o treino o cavalo vai começando a pesar. E daí o cara no próximo treino vai trocar a embocadura, porque o cavalo dele pesou no treino anterior. Só que se você parar para pensar, na maior parte das vezes que isso acontece é porque você está chegando no limite físico e mental do teu cavalo, tá? Isso pode estar acontecendo porque teu cavalo já cansou. O cavalo é como a gente, chega num determinado ponto de estresse ou de cansaço físico, fica difícil de você aprender. E o cavalo é a mesma coisa. Então vale a pena você começar a entender o teu cavalo. Cada indivíduo é um indivíduo. Tanto na hora de aquecer, de você tirar o excesso de energia, você tem que entender aquele indivíduo. Ele precisa de muito, ele precisa de pouco, quanto que ele precisa para começar o trabalho bem feito. Depois que ele começa o trabalho bem feito, quanto tempo eu tenho para treinar esse cavalo? Como está o tempo hoje? Está muito quente? Está fresco? Eu posso treinar um pouco mais quando está fresco, mas quando está quente, eu tenho que reduzir. Então o que eu vou pedir para o meu cavalo hoje, que está quente e ele está extremamente excitado e eu tive que, no começo do treino, ele estava muito excitado e eu tive que aquecer ele demais. Então esse tipo de coisa você tem que levar em consideração, tá? Para esses cavalos que chegam no final do treino e estão pesando, o que vai acontecer? Você vai trocar a embocadura, se você achar que o problema está na embocadura, você vai trocar a embocadura, e aí no final do próximo treino, ele vai começar a pesar de novo, em qualquer embocadura, porque ele vai desensibilizar da embocadura. Então, muitas vezes, pode-se dizer assim que na maioria das vezes, quando acontece esse tipo de coisa no final do treino, é porque teu cavalo, você já passou a hora certa de parar o teu cavalo, tá? Então vale a pena você estar atento nisso daí. Isso a gente só consegue conhecer cada indivíduo com algum tempo de treinamento, tá bom? Então mais uma dica aí para vocês. Então só para ilustrar para vocês, quando eu termino o treino do meu cavalo, eu terminei o desaquecimento dele. Desaquecimento, para quem não sabe, eu gosto de caminhar com o meu cavalo no final dos treinos, tá? Até que volte
os batimentos cardíacos e respiratórios dele voltem ao normal, tá? Então eu terminei tudo isso, eu vou chegar com o meu cavalo, parar ele, colocar o cabresto dentro da pista, eu já tiro o freio e mostro para ele que o trabalho acabou. Deixo bem claro para ele. Às vezes eu tiro até as caneleiras aqui dentro da pista, solto um pouquinho a sela, cuidado para não soltar demais a sela, que às vezes você vai puxar, a sela pode rodar. Então, mas eu solto a sela, deixo ela encostada bem de levinho e levo meu cavalo puxado embora, tá? Do jeito que eu vou fazer aqui agora. Então vamos dizer que eu tivesse terminado o treino desse cavalo. Eu paro ele aqui. Agrado. Vou descer. Vou aqui dar uma soltada na barrigueira. Tá? Eu afrouxo um pouco, mas não deixo tão solta para não rodar. Vou levar ele onde está o cabresto. Hoje eu deixei o cabresto nesse ponto aqui da pista. Passo a corda aqui em volta do pescoço dele para não ter perigo dele escapar. Deixo ele soltar o freio aqui devagar. E vou passar aqui o cabresto nele. Ó, eu não sei se vocês ouviram aqui a respiração dele. Normalmente quando meu cavalo faz isso, é que ele está relaxado, ele está tranquilo. Então ele me mostrou, parece que ele entendeu que o treino acabou. Tá? Então é importante, ó, você vê que é um cavalo que está sereno, está tranquilo. Então é importante que você termine o treino do teu cavalo assim. Tá? Bom, agora a gente vai falar num caso muito comum em cavalos de passeio, tá? Que é quando o cavalo volta do passeio te puxando muito na rédea, ele começa a pesar na rédea na hora da volta do passeio. Às vezes puxa a sua mão para baixo, puxa a boca para baixo. Então o que acontece? Por que normalmente o seu cavalo começa a ficar assim? Eu vejo que é muito comum isso acontecer quando as pessoas têm a mania de voltar galopando na volta do passeio, voltar com muita pressa, e aí o teu cavalo fica cada dia mais ansioso e ele quer cada dia voltar com mais rapidez para onde ele fica, tá? Então o que eu indico nesses casos? Como eu já falei, os cavalos de passeio, eles deveriam ser treinados como qualquer outro tipo de cavalo de esporte. Durante a semana você deveria fazer alguns treinos com o teu cavalo e preparar ele para o final de semana fazer o teu passeio. Eu sei que em muitos dos casos a gente não tem tempo para fazer. Então escolhe um dos finais de semana, um dos dias que você tem e faz um treino com o teu cavalo. Se preocupa em treinar com ele e não fazer só o seu passeio. Pense em fazer com que o teu cavalo comece a gostar do passeio e não veja o passeio como uma coisa ruim. Então agora eu vou dar algumas dicas para você começar a introduzir no seu dia a dia com o teu cavalo de passeio, que vão com certeza melhorar muito essa ansiedade na hora de voltar para casa. Primeira coisa é quando você for sair, tenta parar com ele durante o passeio, desce dele, solta um pouco a sela, deixa ele pastar um pouquinho, deixa ele descansar um pouco durante o passeio. Mostra para ele que o passeio não é uma coisa ruim, ele pode também relaxar durante esse passeio, tá? A segunda dica é, se o seu cavalo começar a pesar na tua mão, começar a te puxar, diminui a velocidade, como eu fiz lá na pista. Diminui a velocidade, volta para a velocidade que você quer e alivia a rédea de novo para ele. Evita ficar com constante contato na boca do teu cavalo, tá? Sempre alivia para ele a rédea assim que ele entrar na velocidade que você quer que ele fique. Tá? Aí você vai mostrando para ele quanto é bom ficar na velocidade que você quer que ele fique. Tá? Ele vai começar a ter prazer em ficar na velocidade que você pede para ele ficar. Tá? A outra dica é na volta para casa do passeio, volte sempre os últimos 10, 15 minutos do passeio desaquecendo o teu cavalo. Como a gente faz na pista, você vai fazendo passeio. Você volta ao passo,
diminui o ritmo do trote ou da marcha e deixa ele voltar se acalmando, desaquecendo. E quando ele chegar no lugar que você vai voltar, no lugar que ele fica, ele já está descansado, ele está tranquilo. Tá? Isso é muito importante você estar fazendo. Porque se toda vez na volta do passeio você volta com pressa, volta galopando, chega uma hora que o teu cavalo aprende que aquilo é o certo. E ele vai querer fazer por conta dele. Um dia que você não quiser fazer mais, ele vai te puxar na rédea, vai te dar trabalho. E às vezes se torna uma atitude muitas vezes difícil de tirar depois de um cavalo de passeio. Tá bom? A outra dica super importante. Não desça do teu cavalo todo dia no mesmo lugar. Tem gente que monta no cavalo no amarrador, né, onde você arreia o teu cavalo, e desce do cavalo no amarrador. Tem casos de cavalos que nem querem sair mais do amarrador, aqueles casos que a gente chama de encostar, né? Aí ele fica encostando, empacando ali. Então, põe a sela ali no amarrador, puxa o teu cavalo um pouquinho, monta ele na porteira um dia e sai para passear. Aí você brinca com ele, muda os lugares que você vai montar e muda os lugares que você vai descer dele, tá? Vai sempre fazendo essa mudança que você vai começando a trabalhar ele de uma forma diferente e ele não vai ficar sempre esperando que só vai descansar quando chega no amarrador, tá? Essa é uma dica importantíssima que evita do teu cavalo começar a encostar, entrar na porteira e não querer sair mais. Isso é um caso muito frequente em cavalos de passeio, né? Um outro caso que acontece bem frequentemente com cavalo de passeio é quando você anda com mais cavalos, que normalmente a gente anda com outros companheiros, com outros amigos, né? E o teu cavalo fica competindo com o cavalo que está do lado, tá? O que ele está te dizendo? Que ele está mais preocupado com o cavalo que está do lado do que com você, né? Então você coloca um ritmo para ele, mas quem dita o ritmo dele é o cavalo do lado, porque se o outro cavalo do lado passar correndo, ele vai querer correr também. Tá? Isso é um instinto até que natural para o cavalo, né? Que ele seguir a manada ali, mas um cavalo bem treinado, ele tem que seguir o teu comando e não o comando do cavalo que está ao lado. Então, evita toda vez sair em grupo com o teu cavalo, sai de vez em quando com ele, você colocando o ritmo para ele, impondo esse ritmo para ele, tá? Se der, você pede para um amigo teu, um cara que seja bem teu amigo, para sair com você, para vocês treinarem os cavalos de vocês. Então, se o teu cavalo tem esse problema, sai com esse cara, sai junto com ele, pede para ele andar, tocar um pouco mais o cavalo dele para frente, você diminui o teu, para e desce. Desce, dá um descanso, solta a barrigueira, coisa de 10 minutos. Deixa ele comer um pouco, tira o foco dele do outro cavalo. E aí você pede para o cara te esperar mais para frente. Depois você monta com calma, tranquilo, e vai caminhando, tranquilo. Ou numa marcha bem tranquila, ou num trote bem tranquilo, até chegar nesse cavalo do teu amigo. E na volta você faz a mesma coisa. Mostra para ele que o cavalo que está do lado não é a referência dele, a referência é você que tem que estar colocando o ritmo para o teu cavalo. Tá? Então você pode repetir isso várias vezes até ele começar a se desligar totalmente do cavalo que está do lado e começar a se ligar totalmente no seu treinamento. Tá? Essa também é uma dica valiosa para vocês estarem fazendo. E são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Só que, como eu já falei para vocês, isso tem que se tornar um hábito, né? Se você monta 4 vezes por mês no teu cavalo, tira pelo menos 1 ou 2 vezes durante o mês para você fazer um treinamento no teu cavalo. Esse tipo de treinamento pode estar dentro do teu passeio, né? Então, se isso virar um hábito, uma maneira de você montar, isso com certeza vai tirar a maioria dos problemas que vocês podem ter com seus cavalos. Tá? Esse tipo de problema, pelo menos, seus cavalos não vão ter. Outra coisa bacana para você estar fazendo com o teu cavalo de passeio, se você conseguir sempre ir por um caminho e voltar pelo outro, é bacana você fazer isso também, tá? Mudar o caminho de volta. Isso vai tirando aquela referência do cavalo de sempre ir e voltar pelo mesmo lugar. Bom, pessoal, então eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? São dicas simples, mas que vão fazer toda a diferença no treinamento de cavalo de vocês. E vale a pena sempre a gente lembrar que a gente tem que tentar fazer o treinamento do nosso cavalo e o passeio se tornar o mais agradável possível. Com certeza, se o teu cavalo passar a gostar mais dos passeios e do treinamento, ele vai tornar a sua vida muito mais fácil. Bom, pessoal, parabéns a você que ficou até agora assistindo a palestra até o fim. E para você que ainda ficou com dúvida, eu preparei um curso super completo, com a presença de vários profissionais de várias áreas diferentes. A gente vai ter profissional do hipismo, a gente vai ter dentista de cavalo,
A gente vai ter profissionais do team penning, do team rope, do run short, 3 tambores e rédeas. E também a gente vai ter um criador de moares e todos nós vamos estar falando para vocês, dando dicas e mostrando na prática como a gente usa nossas embocaduras. As vagas desse curso serão limitadas e você vai poder estar fazendo a sua pré-inscrição através do link abaixo. Bom, eu quero agradecer novamente aqui a todos vocês que assistiram a palestra, agradecer a toda a equipe do Congresso Horseman Show e, se Deus quiser, ano que vem nós estamos juntos de novo. Valeu, grande abraço. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim, o Ricardo é fantástico e com certeza esse material vai ser muito enriquecedor para os seus próximos treinamentos daqui para frente. Se você perdeu alguma palestra, infelizmente você não terá mais acesso. As palestras elas vão sair do ar, mas eu tenho uma boa notícia. Se você fizer parte do Acesso Ouro, que está um link aqui embaixo, em algum canto, você tem a possibilidade de assistir as palestras em qualquer dia, em qualquer lugar e em qualquer hora. Esse material mesmo do Ricardo vale super a pena ter guardado, né? Que é um material de estudo importantíssimo. Então, não deixe de fazer parte do nosso Acesso Ouro.